Oi, tudo bem? Esse aqui é o podcast do INCEF. Hoje eu trouxe como convidada a Fernanda, professora de biologia, e a gente vai falar sobre doença. Bom, qual que era a pergunta que tinha a ver com o que eu estava explicando? Quais são as principais doenças causadas por vírus e como elas afetam os seres humanos? Meu Deus, é difícil. Olha, a que eu mais consigo lembrar causada por vírus é a AIDS, porque ela é a mais complicada até hoje. A gente fez um trabalho sobre por que não tem vacina de AIDS ainda, porque o vírus, diferente dos outros organismos, porque ele não é considerado vivo, ele é basicamente um DNA ou um RNA, a taxa de mutação dele é muito maior. Por isso que a gente tem vacina de gripe quase todo ano, porque ele consegue evoluir, mutar com muita velocidade, com muita praticidade. Então, o vírus da AIDS, ele tem essa dificuldade de que ele é muito complexo para poder se estudar. E o rolê do vírus da AIDS é parecido com o do fungo. Ele faz com que uma pessoa tenha o sistema imune abaixado. E aí não é ele que mata as pessoas não morrem por AIDS ou HIV, que é o nome do vírus. Elas morrem por outras questões que atacam, então geralmente elas morrem de pneumonia, por exemplo. Então, tipo, eu vi isso num documentário, inclusive, que foi a GG que me passou. Foi Cartas para Além dos Muros, na Netflix, que fala mais sobre como se desenvolveu o surto de AIDS no Brasil, no caso, né? Que no começo eles chamavam de câncer gay, no caso, né? Que falavam que era, tipo, a forma de punir as pessoas homossexuais por causa disso. E aí eles explicavam que, tipo, muita criança chegou num ponto que mais criança tava morrendo do que pessoas que eram as pessoas adultas que contraíram o vírus em si, por causa que estava acontecendo que a criança, obviamente, como ela não tem o sistema imune dela mais desenvolvido, ela acabava contraindo alguma outra doença em decorrência desse vírus. Aí as pessoas adultas não. Tanto que falavam que depois de um tempo, quando criaram o coquetel, é meio que uma perda você conseguir morrer de AIDS, porque você não conseguiu se tratar o bastante para conseguir não ter outra doença em decorrência desse vírus. Porque se você toma coquetel, você não vai contrair outra doença em decorrência da AIDS. Só vai ter que viver de coquetel pro resto da vida. A complicação, principalmente nos anos passados, qualquer coisa que tenha a ver com sexualidade, seja em questão de que você prefere, o gênero que você prefere, ou qualquer coisa que envolva sexualidade, as pessoas têm um olhar muito mais pesado em cima. Então, se tinha uma diquinha ali que a AIDS tinha alguma coisa a ver com isso, claro que as pessoas iam colocar a culpa nisso. Mas sempre meio que vai para esse lado da sexualidade, gênero, qualquer outra coisa. Enfim. Como a compreensão dos diferentes reinos e organismos patogênicos pode contribuir para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes? Justo. A gente conversou sobre isso hoje dos fungos, que a gente viu que são organismos muito diferentes. Então, por exemplo, a bactéria, você tem que atingir a parede celular dela, que é a de peptidoglicano. Então, você consegue desenvolver uma doença só se você estudar o vírus. Se você não tem biologia ou biomédicos ou alguma coisa assim para estudar aquele organismo, você não sabe o que vai atacar ele. Então, você pode estar com uma doença fúngica. Se não tem médicos ou não tem, por exemplo, saber o reino, todas as características, tudo direitinho, você não consegue saber o que é e não vai conseguir tratar. Então, o médico tem que ser meio que um biólogo ao mesmo tempo, né? Sim, o médico geralmente ele vai focar bem mais em microbiologia. É isso, a biologia hoje em dia ela meio que foi dividida em vários cursos. Então, se você quer mais trabalhar com botânica, você pode ir para engenharia florestal. Se você quer trabalhar com microbiologia, biomedicina, ou se você quer especificamente cuidar das pessoas, aí você já vai para uma área médica. Se você quer mexer diretamente com bicho, biologia tem, mas você vai para zootecnia ou para... Biologia marinha? Não, biologia marinha é tipo um mestrado, é uma coisa mais específica. Mas para uma veterinária, por exemplo. Então, é tudo meio bipartido. Então, os médicos, eles precisam saber bastante de biologia. E às vezes é engraçado que eu tinha muita discussão com isso com a minha mãe, porque ela acreditava no médico e não acreditava em mim. Eu chegava pra ela, mãe, você sabe que a gente estuda, é a mesma base, entendeu? É a mesma coisa. A gente meio que ensina ele. A gente meio que tá ali, sabe? Eu tô entendendo o que ele tá me passando. Ela, não, você não sabe nada não, você só fez biologia.
E, tipo assim, já que o médico tem que saber característica de reino e tudo para conseguir tratar, qual você acha que é o reino? Eu não sei se seria em questão de tratamento ou em questão de conhecimento, mas qual é o reino mais difícil de ser tratado hoje em dia? Hoje em dia é os fungos. Que nem a gente viu lá naquela introduçãozinha do The Last of Us, como os fungos são oportunistas, eles não vão causar as coisas, eles só vão se aproveitar de pessoas que estão com imunidade baixa, as pessoas não precisam se preocupar. A gente diariamente está inspirando milhões de esporos e tem contato com milhões de fungos, mas o nosso sistema imune geralmente consegue contra, a não ser que a gente tenha uma questão de uma mudança de temperatura no corpo, ou aquela questão da umidade e tudo mais. Como não é uma coisa comum, a gente não tem o menor preparo para a questão de fungo. A gente tem, mas não é tão gritante quanto o vírus. Que nem ele fala lá, se a gente tiver uma pandemia de vírus, de bactéria, a gente já tem uma base para trabalhar daí. Os fungos já são um pouquinho mais complicados. E a questão dos médicos, eu acho que eles não tanto. Porque você saber. Porque tem uma diferença entre você tratar pessoas e você fazer remédios. Também tem isso. Então, você estudar diretamente o bicho, você já vai para uma área de farmácia, por exemplo, uma área um pouquinho biomedicina, que você mexe direto. O médico ele tem que saber mais questão de sintomas. Ele tem que ter uma base lá embaixo de reinos e tudo mais, mas ele é também bem focado em saúde humana. Então, ele mais estuda como o humano reage às coisas do que os outros organismos. Aí tem uma diferença. Mas a falta de, tipo, informação para as pessoas não ajuda, não? Tipo, assim, por exemplo, o médico, ele não vai ter muita noção de farmacologia, tanto é que existe meio que uma rixa entre médico e farmácia, né? Porque quando o médico te receita uma coisa, você vai na farmácia, o farmacêutico manda você tomar outra coisa. Ou o genérico. O genérico. Porque tem muito médico que é pago por algumas farmacêuticas específicas e não, tem que comprar esse daqui, é incentivo. Inclusive tem isso muito forte com o Dilmirena. Se você for no ginecologista, a maioria vai querer te empurrar um Dilmirena, porque, não tem problema, o hormônio é pequenininho. Só que tem gente que, não, eu não quero. Mas eu mesmo passei por isso. Ela quis insistir muito que eu botasse o Mirena. E eu bati pra ela, não, mas é tão melhor, é tão mais prático, não sei o que. Minha filha, não me importa, eu quero de cobre. Sou eu, é o meu corpo, sério. Aconteceu isso meio comigo, mas não foi com DIU, foi com anticoncepcional. Quando eu fui na dermatologista, a mulher falou assim, eu tava falando, que o meu fluxo menstrual tava negociado e tal, nananã. Aí ela falou que isso poderia estar ajudando no problema da minha acne. E aí ela virou e falou que eu tinha que fazer uma ultrassonografia para conseguir saber se eu tinha um ovário policístico, porque normalmente pode ser isso. E aí falou que eu ia provavelmente fazer um tratamento com anticoncepcional. E aí, em vez de me redirecionar para um ginecologista, ela simplesmente me deu uma caixa de Selene e falou, pode começar a tomar. Você vai tomar dias tais e vai parar por tanto dia para sua menstruação descer. Mas antes mesmo de saber se você tinha um ovário policístico ou qualquer coisa. Ou se eu podia tomar aquele anticoncepcional. E eu comecei a tomar um anticoncepcional, eu tinha uma cólica. Mas uma cólica. Parecia que eu ia morrer. Eu parei de tomar. Assim, principalmente para ovário policístico, é bom porque o anticoncepcional ele controla. Mas é o que eu sempre falo para vocês, olha, vai no ginecologista, vê todas as suas opções, não vai se enfiando no que for mais fácil, porque você não sabe como é que vai reagir no seu corpo. Eu já fui, mas a última vez que eu fui, eu fiquei com muita vergonha de fazer os exames porque era homem e eu tava com a minha mãe. Justo. Acontece. Enfim, né? Voltando pros reinos. De que forma os euminos, vermes, podem causar doenças no corpo humano e como podemos preveni-las? Também por lésbica, não lembro nada de vermes. Quais são as principais doenças fúngicas? Fúngicas? Aí eu já sei. São poucas, né? Como elas se manifestam? Também já expliquei um pouco sobre isso. Como ela se manifesta pelo corpo. Mas sim, pelo corpo, mas é o que eu falei. Tipo, tem essas mudanças de temperatura, baixa de imunidade e umidade. Aí você já descobre. Então, eu acho que acabou. Disseminação de informação incorreta, eu te perguntei. Como os vírus produzem. Informação incorreta? Não perguntou. Como a disseminação de informação incorreta pode afetar a compreensão de prevenção de doença? Isso é muito difícil. A gente teve esse rolê todo da ivermectina na época da Covid, você lembra? Teve essa ivermectina e cloroquina. Cloroquina.
Pois é, o que que aconteceu? Eu lembro que na própria época saiu uns estudos que davam aquela sinalização, e é por isso que a academia científica é uma coisa tão confiável. Porque você tem várias pessoas no mundo que estudam a mesma coisa. Então, se uma pessoa consegue. Porque você não tem. Quando uma pessoa vai lá e faz, não tem alguém muito controlando o que ela está fazendo. Então, ela fez aquele negócio de, vou testar nesse grupo, vou fazer um placebo, não sei o quê, e ela tem os dados dela. Às vezes, pessoas mal intencionadas e antiéticas vão mudar os dados para dar o resultado que elas querem. E aí, tipo, nada aparece. Você tem que parar e realmente. E aí é muito fácil de você fazer uma manchete com isso de jornal. Fez o estudo, descobri isso. Alguém fica sabendo, já está divulgando. Só que quando você tem uma academia científica e uma pessoa que estuda quase a mesma coisa que você, ou uma banca que você precisa apresentar, ou tipo uma revista científica que vai ter várias pessoas que vão ler, vão ver se está certinho, aí eles vão ver se realmente você teve manipulação de dados ou não. Então, na própria época, quando soltaram esses estudos sobre a ivermectina, se não me engano especificamente, tiveram alguns cientistas que foram atrás do trabalho desse cara e viram, olha, isso aqui foi manipulado, tá de tal e tal jeito. É tipo aquele negócio do cara que falou que vacina pode causar autismo, né? Só bastou um cara uma vez fazer isso e manipular um movimento inteiro para isso. É muito complicado. Mas eu acho que indo mais para uma questão política, infelizmente, em questão de saúde, as pessoas são muito influenciáveis. É tipo a gente pega do tempo antigo, quando a pessoa fala, se você tomar boldo, você vai melhorar nisso, nisso e nisso. Minha avó tem uma planta que ela falava que curava até câncer. Assim, você tem essa questão de conhecimentos tradicionais que tem muita gente, eu nunca que vou saber mais do que um cara que tá, por exemplo, morando numa terra indígena, que ele já conhece todas as plantas só sabendo ali, cheirando não sei o quê, ele vai saber muito mais do que o cientista. Mas esse conhecimento medicinal das plantas dos indígenas, eu acho que já vai mais de geração, porque eles já viram isso realmente dar certo com várias pessoas. As plantas que a gente vê, por exemplo, entre as pessoas mais velhas hoje em dia na cidade, são pessoas que falam, fulana, que é vizinha da fulana, que é amiga minha, deu certo. E foi isso, por exemplo, que aconteceu com meu avô. Ele só foi descobrir a doença dele muito tempo depois, porque ele ficava tomando 500 mil plantas diferentes, pensando que os problemas dele ia se resolver milagrosamente com isso. E aí que é o problema de fake news e pseudociência. A gente foi descobrir um câncer tarde pra caramba. E eu acho que esse foi um grande problema durante a pandemia. Porque as pessoas, justamente por quererem apoiar o governo e o próprio presidente preocupado com a aprovação do povo, viu naquele artigo que não tinha muito desenvolvimento, que não, na verdade era falso, uma forma de conseguir se salvar de um erro que ele tinha cometido antes, de uma fala que ele teve. Ele falava que a Covid não era tão importante, ele falou, olha, esse aqui pode consertar a Covid, por isso que não é uma doença tão importante de se preocupar. Eu acho que foi mais uma forma dele tentar se salvar de um erro que ele cometeu. Por isso que meio que... Assim, não uma maldade, assim, porque teve gente que falou que ele fez isso por maldade. Eu acho que foi só desinformação. As pessoas, e são sempre... Pode até ser que ele sabia, mas... A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Mas essa questão é por isso que a gente tem por mais que seja muito difícil, muitos nomes para vocês em questão de biologia, se eu não ensino aqui, porque a ciência ela vai depender de raça, de gênero, de país, de política, de tudo. Porque ela tá ali simplesmente, fiz, deu certo, é isso, acabou. Essas ciências um pouquinho mais exatas são assim. Então é por isso que a gente traz essas informações para vocês aqui. Porque, olha, a gente está passando para vocês coisas que um cara passou 40 anos da vida dele especificamente estudando. Eu falo isso para os meninos do ensino fundamental, que, olha, você não é obrigado a passar 20 anos da sua vida parado lá todo dia olhando o João de Barro para entender o que o João de Barro faz. Vai ter alguém hoje que vai fazer isso por você. E é por isso que a gente tem essa fé maior em questão da ciência. Porque a gente sabe que tem pessoas comprometidas com aquele tema e que estão estudando tudo possível daquele tema. Então, antes a gente acreditar nessas pessoas do que em pessoas que estão vivendo ali, não sabem muito sobre a situação, vão falar, não, eu já vi dando certo. Isso está acontecendo muito. É aquela coisa de bolha que a gente vê. Só porque a gente vê que perto da gente está acontecendo, não significa que é uma coisa mundial e que realmente é uma coisa que aconteça, sabe?
Por isso que você tem uma metodologia bem... E por isso que vocês têm que ver ciências na escola, porque se vocês não têm essa base, quando acontecer alguma coisa dessa, vocês só vão seguir a uma pessoa que vai fingir ser mais inteligente, vai ter outras coisas para poder passar perto de vocês, e vocês só vão seguir porque vocês não têm base. Então, na biologia, vocês conseguem ter base para essas coisas. Então foi isso, pessoal. Tenha um ótimo dia. Segue, se inscreva, dá like, dislike se você não gostou também, que a gente não tem preconceito, a gente aceita críticas, e deixa seu comentário.